Bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta terça-feira, como sempre, com muitas informações para trazer para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram. E, ó, a parada é a seguinte, você quiser fazer suas apostas esportivas, façam lá na 1xBet. A 1xBet é o maior site de apostas do mundo, paga rápido e paga muito bem. Tá com a gente aqui desde 2019, é uma empresa muito séria que a gente confia bastante. E a situação é a seguinte, utilizando o nosso cupom promocional, que é a palavra Futebolaço com T mudo e CO no final, eles dobram o seu primeiro depósito e você pode ganhar bônus até de R$ 1.200. E a dica de hoje é a Copa do Brasil. Temos o jogo de ida das quartas de final entre a equipe do Bahia e a equipe do Grêmio. O jogo é na Arena Fonte Nova, às 9 horas da noite. Curiosamente, Grêmio e Bahia jogaram o final de semana agora na própria Arena Fonte Nova e o Grêmio aí venceu por 2-1 a equipe do Bahia, beleza? 1xBet, parceira do canal Futebolaço. Além de apostar e se divertir, vocês ajudam muito aqui o nosso canal e os nossos parceiros comerciais são bastante importantes para a gente continuar o nosso trabalho, beleza? Dito isso, galera, vamos trazer algumas informações aqui. Primeiro, gostaria de falar para vocês a respeito da situação da tabela. A rodada foi finalizada ontem e um resultado talvez inesperado para muitos. O Coritiba, que era o lanterna do campeonato, até então tinha 8 derrotas e 4 empates e nenhuma vitória em 12 jogos, foi ao estádio lá da Serrinha e venceu o Goiás lá por 2-1. O Alif Manga fez até um golaço, abriu 2-0 na primeira etapa e no segundo tempo o Goiás descontou. Esse resultado foi bom pra gente e eu explico por quê. Pode, o Curitiba ganhou e é bom pra gente. O Curitiba tava bem longe, né? O Curitiba agora tem 7 pontos, pode na próxima rodada passar Vasco e América Mineiro, mas se o Goiás ganha e o Goiás jogava em casa era muito pior. O Goiás sairia de 11 para 14, passaria o Corinthians, o Bahia, o Santos e ficaria na 14ª colocação e aumentaria ali a pontuação dos times fora da zona de rebaixamento. Então a zona está mantida. Goiás com 11, Vasco 9, América Mineiro 9, Curitiba 7 pontos. Primeiro time fora da zona, Corinthians com 12, acima do Corinthians também com 12 tem um Bahia e em 14º o Santos com 13. Apesar do momento horroroso do Vasco, a gente está apenas a 3 pontos de sair da zona de rebaixamento, tá? Então, até aqui, né, os times têm feito uma força bizarra e se a galera não melhorar o aproveitamento, esse ano, com 36, 38 pontos, tu tá escapando do rebaixamento. Se a galera manter essa atuada até o final do campeonato, é por aí, beleza? Bom, agora vamos virar a chave e vamos falar de algumas outras situações. Primeiro, a partida envolvendo Vasco e América Mineiro, que aconteceria daqui a 2 rodadas, essa partida está suspensa devido à questão aí do jogo, né, da Copa do Brasil, do América Mineiro. O jogo está suspenso e deve ser jogado mais para frente por um período de data FIFA. Tem um lado bom e um lado ruim nessa história aí. Qual é o lado bom? O lado bom é que o Vasco vai jogar essa partida contra o América daqui mais um tempo, em tese com um elenco mais completo, já com os reforços chegando na janela. Para agora, se o jogo acontecesse na data normal, o Vasco teria talvez um ou outro reforço apto a jogar e ainda assim talvez não na melhor forma. O ponto negativo é que a gente já está na zona de rebaixamento. Vocês imaginem o Vasco ficando na zona com uma rodada a menos, ou seja, ele tem que fazer ainda mais força para sair até lá. Esse jogo mais à frente pode ser um trunfo. Por outro lado, é sempre ruim ficar contando com o ovo, né, naquela parada lá da galinha, e aí se a gente ganha aquele jogo, se a gente pontuar naquele jogo, é bem complicado. Mas por hora está suspenso. Sobre o treinador, temos novidades. Paulo Brax encontra-se em São Paulo. E a informação que chega do Globoesporte.com é que 3 nomes são os favoritos para assumirem o comando técnico do Vasco. O Vasco deve definir brevemente agora o seu novo treinador. Os favoritos, Rogério Ceni, Roger Machado e foi acrescido um nome, Paulo Pesolano, treinador uruguaio, 40 anos de idade,
foi campeão da Série B com a campanha incrível ano passado com o Cruzeiro e foi para o Valladolid, que é um clube espanhol que pertence ao Ronaldo Fenômeno. O Valladolid foi rebaixado para a segunda divisão da Espanha e o Paulo Pesolano tem contrato com o Valladolid até junho de 24. O Vasco já consultou o Paulo Pesolano, porém ele está empregado e tem contrato. Aí teria que ver como é que resolve essa situação. Por hora, Rogério Ceni e Roger Machado estão livres no mercado. Então esses são os nomes aí mais propensos a chegarem ao Vasco da Gama. E agora uma informação, cara, que me irritou demais e você vê de novo a questão da falta de competência de quem comanda o futebol do Vasco. Informação de agora da manhã, matéria da jornalista brilhante Nájila Mauad, que cobre e é setorista do Atlético Paranaense no Globoesporte.com. Vou trazer só a manchete para vocês aqui. Atlético Paranaense negocia a venda de Davi Terãs para o Pachuca do México. Vou pedir para vocês chutarem, dá um pause no vídeo e chuta aqui embaixo nos comentários por quanto vocês acham que o Terãs está sendo vendido. Depois eu vou dar o valor e aí vocês voltam nos comentários e dizem se vocês acertaram ou erraram. Vamos fazer essa brincadeira aqui, esse exercício, só para ver se vocês acertaram. O valor que o Terãs está sendo vendido para o Pachuca do México é mais barato do que o Vasco pagou pelo Luco Orediano, tá? O Atlético negocia a venda do Davi Terãs para o Pachuca do México. A negociação gira em torno de 18 milhões de reais. Um pouco mais do que o Vasco pagou pelo Léo, e pagou muito bem pelo Léo, e menos do que o Vasco pagou aí na negociação do Luco Orediano, que foi na casa dos 25 milhões de reais. A primeira proposta do Pachuca tinha sido de 2 milhões de dólares, o Atlético recusou e aí fez uma contraproposta e o clube mexicano chegou nos 18 milhões. Ou seja, grana para trazer um jogador como o Terãs tinha, foi mal feito o mercado do Vasco. Talvez lá atrás o Petralha queria um valor mais alto, mas é um jogador que deveria estar monitorado. Vale a pena o esforço. Um jogador que já está acostumado com o futebol brasileiro, já está aqui e cairia como uma luva nesse time do Vasco e ainda agradaria o torcedor, porque é um nome que a galera via com muito carinho, tá? Então, Davi Terãs está acertado com o Pachuca do México por 18 milhões de reais. Beleza? Agora vamos seguir aqui falando sobre algumas outras situações. Sobre o Léo Cittadini, o Vasco tem a ter uma boa conversa com o atleta. O que está pegando na situação do Léo Cittadini? O Vasco não tem treinador. O jogador quer saber quem vai ser o novo treinador para saber se ele vai ser uma peça importante, se ele vai ser bem utilizado. Então o negócio está travado. Sobre Medel. Medel chega no Rio de Janeiro depois de amanhã, vulgo quinta-feira, tá? Tá tudo já acertado. Situação também sobre Medel, o Bolonha se despediu, uma despedida muito bonita com relação ao Medel. Botaram lá, obrigado Medel, depois vocês deem uma olhada no vídeo que o Bolonha colocou nas suas redes sociais, tá? Outra situação também, o zagueiro Maicon já encontra-se registrado no bid da CBF. Diria até que são boas as chances do Maicon estrear como titular contra o Cruzeiro no sábado às 4 da tarde. Porque o Vasco não vai ter o Lucas Piton, o Riquelme não atua praticamente um ano, o Julião fez 20 minutos no jogo do estadual na equipe principal e o Vasco precisa de um lateral esquerdo. É provável que o Léo seja deslocado para aquele lado esquerdo e a gente tenha, de repente, uma zaga formada por Capasso, que atua pelo lado esquerdo da zaga. Lembrando que no Tucumã ele jogava como zagueiro pelo lado esquerdo, mesmo sendo destro. No Vasco ele passou a jogar do outro lado. E aí um zagueiro de perna direita por aquele lado. Podendo ser o Maicon ou, caso o Vasco queira, até o Miranda. Eu acho que o Léo é bem provável que ele seja deslocado para a lateral esquerda. A não ser que no decorrer da semana o Riquelme dê aí um retorno positivo. É importante também a gente definir a situação do Riquelme. Ou a gente conta ou não conta com ele. Que é um jogador que está há trocentos anos no profissional e sempre tem um probleminha. É o Edmar, passa na frente dele, joga no lugar dele. O Paulo Vitor, ele sempre tem, é eterna promessa. A gente acredita que o Riquelme vai virar e não vira nunca. Ele teve uma lesão importante agora, mas já está recuperado. Ou a gente pode contar com o Riquelme ou não pode contar com o Riquelme. Tá bom?
Então é isso, galera. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Logo mais eu chego com mais informações, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E a qualquer momento de volta nós estamos juntos. Valeu, fui!